Meus queridos irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, mais um programa Conexão de Adefes. E nessa semana nós estaremos falando um pouquinho sobre a importância do perdão. E desde já eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, o pastor Josias, que se encontra aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Conexão de Adefes. Para nós é motivo de muita alegria ter o senhor aqui. Muito obrigado pela disponibilidade, pastor. Amém, estamos juntos. Deus abençoe ao coordenador geral de jovens, nosso irmão Emerson da IUP e a sua esposa, nossa irmã Kaline, nosso irmão Emerson agora é papai 2019, e para mim é um privilégio estar aqui com os jovens da minha cidade. Para mim é gratificante. Estou me sentindo um menino de 15 anos de idade hoje. Tá aí, gente. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom, a temática de hoje, é uma temática muito importante. A gente tem falado um pouco sobre questões relacionadas às questões da alma realmente, depressão, ansiedade. Nós trouxemos aqui profissionais da área de psicologia, nós trouxemos aqui também o pastor Antônio Delcio, trouxe uma explanação voltada pelo texto de Filipenses capítulo 4 ali. As lives já muito em breve estarão disponíveis em nosso canal no YouTube. A gente ainda não colocou por conta de um probleminha técnico que a gente teve, Rafa? Mas aí em breve, muito em breve, as lives já vão estar disponíveis em nosso canal no YouTube. E hoje a gente vai estar falando sobre o perdão, que é algo que mexe muito também com as pessoas, é algo que a gente vê que realmente torna-se difícil muitas vezes para algumas pessoas perdoarem. Muitas pessoas são magoadas por coisas que muitos outros fizeram, e a gente vai estar tentando falar um pouquinho aqui sobre a importância do perdão. E o texto base que a gente pegou aqui para fazer esse programa de hoje está lá em Gênesis capítulo 50, versículo 17, e diz assim a palavra do Senhor. Vou ler o 16, Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos teus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. E aí a gente sabe que o texto de José, eu acredito que é muito conhecido de todos vocês, que estão nos assistindo. A gente sabe que José, ele foi vendido pelos seus irmãos, José tornou-se escravo, José foi preso, e José passou por muitas coisas, muitos problemas que foram gerados por conta daquela atitude que os irmãos dele tiveram. Só que quando a gente olha o final da história de José, a gente observa que a compreensão que José teve daquilo ali foi que fazia parte de um plano de Deus, todo aquele processo que ele estava passando até que ele conseguisse chegar naquela situação final. Mas eu acredito que deve ter sido um pouco difícil para José perdoar os seus irmãos pelo fato que eles fizeram, por aquelas ações que eles cometeram contra José. E eu queria abrir esse programa de hoje com a parte das perguntas, querendo saber o que consiste o ato de perdoar. Esse ato que a gente observou pela atitude de José, consiste em quê? O tema é maravilhoso. O pessoal que está acompanhando aí pela live da Hoje Adefes, também pela página do meu Facebook, a pergunta ela é muito especial. Em que consiste o ato de perdoar? Há quem pense, Rodrigo, que perdoar é a mesma coisa que se esquecer. E, na verdade, o esquecimento é uma patologia da mente e relacionada à amnésia e outras patologias. Então, não é a mesma coisa. A ideia do perdão, eu achei lindo a colocação de um psicólogo, inclusive ele tem um livro muito bom, livro interessante, que é Manual do Conselheiro Cristão. E nesse livro, na página 70, se não me falha a memória, ele faz um comentário brilhante que o perdão é muito parecido com cicatrizes. É quando você brinca de bola e cai de bicicleta, e aquela queda te produz uma ferida, um corte, um sangramento, e na hora é uma dor muito grande, mas com o decorrer do tempo, o que fica daquela dor é a cicatriz. Você vai olhar para a cicatriz, você vai lembrar do problema, vai
lembrar onde que aconteceu o problema, ou quem te provocou o problema, mas você não vai sentir mais dor, mas a cicatriz está ali. Então, o ato de perdoar não é se esquecer, é você olhar para a cicatriz e não sentir mais dores. É você ver o indivíduo que te feriu por uma palavra, por uma calúnia. Você vai lembrar. Não é que você vai se esquecer de que alguém te feriu. Você vai lembrar desse alguém que te feriu, que te magoou. E a vida vai te proporcionar encontros com essa pessoa. E quando você olhar para essa pessoa, você não vai sentir mais a dor da calúnia, da mentira que foi levantada. Então, nisso se consiste o ato de perdoar. É você olhar para a cicatriz, né, e não sentir mais dores. Tá aí, eu achei excelente essa comparação que o pastor Josias trouxe, né, que compara a uma cicatriz, algo que feriu, porém que realmente não dói mais, mas não gera o esquecimento, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, eu prefiro deixar para lá, eu prefiro esquecer. Esse deixar para lá, não, deixa para lá, isso é perdoar, pastor? Não. Inclusive, eu quero chamar a atenção de dois textos muito interessantes. Jeremias 31, verso 34, e Isaías 43, 25. A ideia de Deus esquecer os nossos pecados, né? É um pouco paradoxal, porque quando a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento, é uma ideia poética de retratar como Deus nos perdoa. Ora, se Deus, Ele é Deus onisciente, onipotente, onipresente, como pode Deus esquecer dos meus pecados? Deus não esquece do nosso pecado. É impossível Deus esquecer dos meus pecados. Agora, quando o texto diz que Deus não lembra mais, é como se Deus estivesse dizendo, eu não vou mais lembrar para te trazer juízo, tá? Então, um exemplo, alguém caiu em adultério, em fornicação, em qualquer outro pecado, feriu o Espírito Santo de Deus, feriu o caráter de Deus, o indivíduo se arrependeu, Deus perdoou. Quando o texto diz que Deus não lembra mais, não é que Deus tem amnésia, é impossível Deus esquecer de alguma coisa, Ele é Deus. Agora, o que é o perdão? Deus vai olhar para o teu problema, vai lembrar do teu problema, mas Deus não vai trazer à tona mais o teu problema. Isto é o ato de perdoar. Então, perdoar não é esquecimento. O que o Rodrigo falou também, deixar para lá. Não, isso não é o melhor caminho. Inclusive, daqui a pouco eu sei que a gente vai entrar nesse texto, engraçado, que o Espírito Santo é fenomenal. Eu me debrucei hoje à tarde nesse texto, de Gênesis 42 ao 50, e já vou fazer um comentário dentro da ideia de José. Está aqui, eu não sabia, o Rodrigo não comentou comigo, mas o José nesse contexto aqui revela de forma muito notória que o ato de deixar para lá é pior, porque a mágoa, o rancor, ele é progressivo. Então, se você guarda o rancor, a raiva, e acha que deixando para lá você vai resolver o problema, é uma ideia totalmente errada e equivocada. Não vai resolver o problema. Isso vai trazer um crescimento, uma evolução nesse sentimento, e vai ser uma perda muito maior. Então, duas coisas é bom salientar: deixar para lá não resolve, e mudar de lugar também não resolve. É bom salientar isso, Rodrigo. Mudar de lugar não resolve. O cara me feriu, eu moro na Bahia. O Rodrigo me feriu por um problema, me gerou um desconforto, eu fiquei chateado com o Rodrigo, com raiva. O que eu vou fazer? Eu vou me embora da Bahia. Eu não quero mais olhar para a cara do Rodrigo. Então, eu vou sair da Bahia, eu vou mudar de emprego porque o cara no emprego me feriu. Eu vou pedir demissão. Eu vou pedir uma carta de transferência ao pastor porque assim, eu não quero mais congregar aqui. O Rodrigo me feriu e eu não quero mais ficar no grupo de jovens. Eu vou congregar na igreja na Caxinchina, mas não vou. Não resolve o problema. Então, deixar para lá ou mudar de lugar não resolve o problema. Está aí a orientação do nosso pastor Josias.
Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa Conexão Já10. A gente está falando aqui nessa noite um pouquinho sobre a importância do perdão, e a gente já trouxe aí, de certa forma, a conceituação do que é perdoar, né? Que o pastor trouxe uma brilhante explicação aqui, uma comparação muito boa, que ele falou que o perdão é como uma cicatriz de uma ferida que foi gerada, porém não dói mais. E aí mandaram a pergunta para a gente ao longo dessa semana da seguinte forma: quando lembrar ainda machuca, significa que eu não perdoei? Sim. Se trazer à memória um fato que te trouxe dor, exemplo, eu vou criar aqui uma situação relacionada a jovem, tá? A gente sabe que tem um público de jovem assistindo. O jovem estava namorando com a menina, né? E vice-versa, o casal estava namorando e por algum motivo houve uma traição. A jovem ou o jovem rompeu esse relacionamento de forma covarde. O menino namorou com outra menina que não era sua namorada, ou vice-versa. Houve uma traição. É uma mágoa, é constrangedor. Passou-se o tempo. A menina já está noiva, já passou tempo, né? Isso tem anos. Mas alguém, quando toca no assunto, ela chora, ou ele chora. Não houve perdão. A ferida está aberta. Olha o que eu comentei no início da live. Em que se consiste o ato de perdoar? O exemplo que eu falei, ele não deixa margem para dúvida. É você ter uma cicatriz no seu corpo que foi proveniente de uma pancada, você caiu de bicicleta, ou jogando futebol, na hora te trouxe dor, na hora foi complicado. Eu tenho cicatriz no meu corpo, não sei se o Rodrigo tem, eu tenho cicatriz no meu corpo de pancada, e na hora eu chorei muito. Não vem com essa ideia, homem não chora. E eu chorei muito, né? Houve o sangramento na pancada. Hoje eu olho e eu não sinto mais dor. Então eu dou risada. Falei, rapaz, eu lembro do dia que na época doeu. Então, se você lembra de alguma situação da tua vida, de mágoa, de ódio, e já tem tempo, e quando você lembra, ou alguém toca no assunto, você torna a sentir dor, não houve perdão. Isso não é perdão, né? Isso aí é aquilo que a gente fala sobre a ideia da lágrima do crocodilo. Já ouviu essa frase, Rodrigo? Já. Lágrima de crocodilo. A ideia da lágrima do crocodilo é porque as mandíbulas do crocodilo é muito próximo às córneas, né? Então, quando o crocodilo está se alimentando, a força da mordida começa a ferir as córneas. Então ele chora, mas chora comendo. E o José, nesse texto de Gênesis 42 aos 50, José vai ter lágrimas de crocodilo aí. E já eu vou provar para você. Então, se você lembra do treco que alguém te fez já tem tempo, e isso te traz dores, não houve perdão. E é preciso tomar algumas atitudes que no decorrer da live a gente vai estar falando. Pronto, está aí o esclarecimento, né? Eu acredito que quando a gente fala de perdão, a gente lembra muito com relação à questão da confiança. Existem algumas pessoas que falam, né, que a confiança é semelhante a uma borracha. Cada vez que você apaga, vai deixando um pedacinho de lado e nunca volta. Quando a pessoa perdoa, ela pode voltar a confiar, pastor? Ou ela não deve mais confiar naquela pessoa que feriu? Perdão e confiança são algo assim muito distinto, tá? Perdão é um sentimento que você precisa ter, e já eu vou explicar de forma humana, né, a questão do indivíduo inerente a cristão ou qualquer outra religião, por que devemos perdoar, e depois eu vou explicar de forma teológica, por que devemos perdoar de forma teológica, e no tocante à confiança é algo completamente diferente. Confiança demanda tempo. Confiança é o resultado de uma história. Então, Rodrigo é meu amigo, ele anda comigo, ganhou minha confiança. Para ele ganhar minha confiança, foi decorrente de um tempo. Então, o que é confiança? É o resultado do tempo.
Ninguém obtém confiança de ninguém sem que seja refém do tempo. Você precisa do tempo para adquirir confiança. Tem gente que, o Rodrigo vai dizer, olha, tem gente que sabe o meu nome, tem gente que sabe o número do meu telefone, tem gente que sabe o que o Rodrigo gosta do que ele não gosta. E a distinção dessas pessoas é tempo. Aí a confiança foi embora por causa de um problema. A confiança foi embora por causa de uma mágoa. Alguém rompeu essa amizade, rompeu o relacionamento, e agora eu perdoei. Vai ser a mesma coisa? Talvez. O tempo é que vai dizer. Porque se você perdeu a confiança, é preciso conquistar de novo essa confiança. Então não adianta a gente querer maquiar as coisas. Até porque, eu vou trazer uma coisa aqui que é muito interessante, e isso aqui Deus me deu hoje à tarde em oração, essa interpretação da coisa. O ato de perdoar, ele trata quem foi ferido e não quem feriu. Então, se eu perdoo o Rodrigo, quem está sendo tratado sou eu, não é o Rodrigo. Então, quem me prova que o Rodrigo não vai me ferir de novo? Até porque às vezes até a pessoa que feriu não tem a noção de que ele gerou aquele dano naquela pessoa. Às vezes ele falou algo e não tinha intenção de ferir, mas por algum momento ali que aquela pessoa estava passando, aquilo veio como algo que trouxe dor para aquela pessoa, né? Exatamente, e principalmente eu repito, o perdão, o ato de perdoar, ele trata o indivíduo que foi ferido, ele não trata quem feriu. Então, se alguém me feriu e eu perdoei, o perdão foi um remédio para mim e não para quem me feriu. Então eu não posso dar a minha confiança novamente para quem me feriu, porque eu não sei se ele foi tratado. O perdão tratou a minha pessoa. A pessoa de quem me feriu aí é outra história, porque o perdão trata o ferido, mas a quem feriu o tratamento é outro e demanda tempo. Então eu não posso ter essa ideia de que alguém me feriu, eu perdoei e o cara vai ter a minha confiança de novo. Não vai ter. Eu acho que a gente tem que ser muito claro e não romantizar a fé cristã, a doutrina, porque isso gera problema. Então, você foi ferido por alguém, seja em qualquer área da sua vida, não é bem por aí. Eu acho que em qualquer situação, na amizade, na vida conjugal, em qualquer âmbito que gere confiança, na confiança entre pai e filho, em qualquer uma dessas áreas, rompeu-se a confiança, deu-se o perdão, maravilha, e agora? Trabalhe para conquistar a confiança de novo, e você vai ter que ser amigo do tempo. É o tempo que vai dizer se você vai obter a confiança de novo. E eu digo com uma experiência minha, eu não quero usar a minha vida como remédio para ninguém. Eu vou dizer o que na minha vida particular. Teve pessoas que ao longo da minha vida, teve a minha confiança e perdeu, porque me feriu. E eu já perdoei. E me lembro e não me traz dor nenhuma. Mas se perguntar para mim, pastor, e tem a sua confiança de novo? Não. Lute para conquistar. Se me convencer que você deve ter a confiança de volta, terás. Se não, não vai haver confiança de novo. Tá bom? E eu acredito que dessa forma você evita até trazer problemas para si. Porque existem pessoas que realmente, eu não queria usar esse termo, mas existem pessoas que são nocivas, né? Existem pessoas que trazem prejuízos e que a partir do momento em que você perdoa, e nós devemos perdoar, eu acredito que o senhor vai trazer uma explicação do porquê, a gente vai trazer essa pergunta mais à frente, né? Então, mas mesmo que nós venhamos a perdoar, aquela pessoa pode continuar com aquelas práticas, então realmente a confiança é algo que é difícil, né? Tem pessoas que falam, que acham que eu perdoei, mas eu não consigo mais confiar, então será que eu perdoei verdadeiramente? Não tem nada a ver. Não, perdoou. Né? Perdoou. Bom, a intenção principal, a temática principal do nosso programa está relacionada às relações interpessoais. Mas alguém lhe trouxe aqui uma pergunta para a gente, e o senhor trouxe a certeza de que eu perdoei é quando aquilo não me fere mais. Mas
Aí ele pergunta, como eu posso ter a certeza de que Deus me perdoou de algo que eu vinha fazer? Olha só a pergunta. Como que eu sei que Deus me perdoou? Simples. Se você teve arrependimento. O que gera o perdão de Deus? Arrependimento. E o arrependimento, ele, biblicamente, ele é notório pelos frutos. Então como é que eu sei que Deus me perdoou? Quando eu me arrependi. Não confunda arrependimento com remorsos. Não é a mesma coisa. Se você for num presídio, em qualquer lugar, eu vou falar da minha cidade, Feira de Santana, tem a ala no presídio de indivíduos que cometeram crimes assim assustador, psicopatas. Se você chegar lá, o camarada chora. Eu já vi homicida, o latrocida, que ele matou para roubar. Quando a polícia prendeu o indivíduo, ele chorou na delegacia. Ele chorou no presídio. Mas na primeira oportunidade que ele teve do Estado de ser ressocializado no induto, ele cometeu outro crime antes da pena acabar do primeiro crime. Então quando é que eu sei que Deus me perdoou? Não é quando eu tive remorso, é quando eu me arrependi. E o que prova que houve arrependimento? Quando o fruto vem à tona. Então existe uma diferença muito grande entre o indivíduo que cai em adultério e o camarada que vive adulterando. Então, eu não posso crucificar o indivíduo que caiu em adultério. Ele caiu em adultério porque ele é humano, irmão. Ele errou porque ele é humano. A prova cabal de que eu sou humano, Rodrigo, é os meus erros. Porque quando eu acerto, a Bíblia diz que o mérito não é meu. O mérito é de Cristo. Quando eu erro, o mérito é meu. Então, se eu cometi algum erro, o mérito é meu, porque eu sou humano. E a minha humanidade aflora nos meus erros. Então, errar é humano. Agora, permanecer no erro é de forma bem nítida que não houve perdão, não houve arrependimento. Se não houve arrependimento, Deus não te perdoou. Porque o que faz Deus perdoar o indivíduo é o arrependimento. Tem uma frase no meu Instagram, que um dia eu estava ministrando sobre isso, Deus me deu, eu coloquei no Instagram. Eu costumo dizer que o arrependimento é a porta do céu dentro do mais vil pecador. Então, por mais pecador que o indivíduo seja, ele pode estar no nível mais profundo da lama. E entenda a lama aqui, no nível de pecado mais assustador que você imaginar. Esqueça a sociedade. Homicida, latrocida, adúltero, qualquer que seja o pecado. O indivíduo cometeu o pior pecado da vida, ele matou a mãe, tá? Se ele se arrependeu dentro dessa lama, a porta do céu foi aberta e ele vai ser perdoado, porque houve arrependimento. Quer ver uma prova? Os dois ladrões da cruz, dois indivíduos cometeu crimes. E ali não era crime, Rodrigo, você está na área do direito e sabe mais do que eu. Ali não era ladrão de galinha, cara que roubou a bicicleta. O crime de crucificação, ele era dado a crimes hediondos, crime de gravidade assustadora na sociedade. Então, os dois cometeram crime, só que perceba que um se arrependeu, o outro não. Um foi perdoado. A prova disso, Jesus vai dizer, estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque houve arrependimento. E o outro não se arrependeu. Pastor, quando é que eu sei que Deus perdoou-me dos meus pecados? Quando você se arrepende e o teu arrependimento é dado por frutos. E não é você que percebe, é quem está ao seu redor. Está aí o esclarecimento que nosso pastor trouxe, né, sobre essa questão aí relacionada que está voltada ao relacionamento do homem com Deus, né? Voltando então à temática central, que está voltada aos relacionamentos interpessoais. E aí a gente sabe que o homem não se relaciona somente com Deus e somente com os outros, né? É algo que traz, de certa forma, uma influência,
né? Eu acredito. Então, eu queria que o senhor trouxesse essa explicação para a gente. A ausência do perdão, alguém que foi ferido, que foi magoado, ele não consegue perdoar. Isso traz prejuízos para a vida dele? Quais são esses prejuízos? Isso afeta a comunhão dele com Deus? Antes de responder a pergunta do Rodrigo, eu estou com a minha live aberta aqui também. O pastor Everaldo pergunta se, mesmo dado o perdão por Deus, se há consequências. Já eu respondo essa pergunta. Voltando à pergunta do Rodrigo, né? Quais são os males de não perdoar? Eu vou explicar nos dois âmbitos. Primeiro, no âmbito da saúde humana. Estou falando aqui de religião, de ser católico, evangélico, budista, qualquer área. Estou falando do indivíduo que é ser humano. Por que o ato de perdoar, ele é bom e deve ser realizado? Porque ele me traz saúde. Os médicos que trabalham nesta área, psicólogos, psicanalistas, por diversas pesquisas, já foi comprovado que quem perdoa tem mais saúde, menos risco de infarto, menos risco de depressão. Então, eu preciso perdoar para que eu tenha saúde. E o não perdão para um indivíduo, o que traz? Problema de saúde, risco de infarto, risco de depressão, risco de insônia. Então, agora trazendo para o sentido teológico da coisa, eu não perdoei. Qual o prejuízo na vida cristã? 2 prejuízos graves. Primeiro prejuízo para o cristão que não perdoa. Eu estava observando, Rodrigo, que a oração é condicional e o culto é condicional. Porque em ambos Jesus diz, você abre claro, ó, na oração, Mateus 6, do 12 ao 15, ele vai dizer o seguinte, que a oração é condicional. Quando orares, ora assim, Pai nosso do céu, Santo é o teu nome, venha a nós, Senhor, no meio do ensinamento da oração dominical, vai dizer o seguinte, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ou seja, eu estou dizendo para Jesus que Ele deve me perdoar da mesma forma que eu estou perdoando os meus inimigos ou quem me feriu. A oração é condicional. O que acontece com quem não perdoa? Você não está orando. Você está falando com a cadeira, com o banco. Você está falando com a parede da igreja. Menos com Jesus. Porque Ele não está te ouvindo. Você está falando sozinho. Porque a oração é condicional. Então, quais são os malefícios de quem não perdoa? Quem não perdoa não está falando com Jesus. Então não adianta você vir para a igreja, colocar aquele vestido top, aquele paletó bonitão, vou para o culto, ainda pega Salmo 122, alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Está perdendo tempo, cara. Está perdendo tempo. Você está fazendo papel de besta. Por quê? Porque para Deus você não existe. Você é um morto. Porque João vai dizer que aquele que não perdoa seu irmão está em trevas. Está em trevas aqui é morto. É preciso entender que Deus olha a gente de uma forma diferente como nós olhamos um ao outro. Tem gente que eu vou olhar, Rodrigo, e vou dizer, o cara está vivo. Porque ele está tendo a pressão arterial 12/8. Está aqui vivo. E Deus vai dizer, ele está morto. Então, quem não perdoa, se não tiver cuidado, as trevas vai tomando conta ao ponto de se viver como indivíduo morto para Deus. Então, quais são os malefícios do não perdão? Você não consegue orar. Segundo, o culto também é condicional. Porque a Bíblia diz o seguinte, antes de trazer a oferta até o altar, vai até o teu irmão e se conserta com ele. A oração é condicional e o culto é condicional. Significa dizer que Deus não recebe o meu culto. O que eu aprendo com isso, Rodrigo? Ninguém faz culto só. Mesmo que você não esteja comigo na igreja, se eu tiver um problema com você, você faz parte do meu culto. Eu não tenho como cultuar a Deus, porque o culto é condicional. Entre outros prejuízos bíblicos, resumo do conto, quem não perdoa está bloqueado. Você não tem acesso à sala de Deus, não tem acesso às bênçãos de Deus. Inclusive tem gente sofrendo por causa disso. Irmão, Jesus leva tão sério a ideia do perdão,
que ele vai dizer que eu sou discípulo dele, não é quando eu prego, não é quando eu oro, não é quando eu profetizo. A prova cabal de que eu e você, Rodrigo, é servo, é discípulo, é quando perdoardes uns aos outros. Jesus que disse. Então, se você não consegue perdoar, tira o teu anel de teologia do dedo, desça da escada, né? Da consagração. Eu sou bispo, sou apóstolo. Você pode ser querubim. Se você não perdoa, você é um anátema. Presta para nada. O ato de perdoar é que revela que você é crente. Por quê, pastor? Porque no inferno, isso é assustador, mas eu preciso dizer, o inferno vai ter pastor, pregador, cantor, porque é bíblico. Em meu nome eu preguei, eu profetizei, e ele vai dizer, não conheço vocês. Mas o inferno nunca vai ver a cara de um homem que aprendeu a perdoar. O inferno não vai ter cidadão que aprendeu o que é o perdão e o que é o amor. Então, quais os malefícios de não perdoar? Salvação. E antes de concluir essa parte, eu estava observando que temos uma visão errônea sobre a ideia de perdoar e salvação. Sabe por quê, Rodrigo? Porque eu já vi alguém dizer, você já viu alguém falar assim, olha, eu estou zangado com o Rodrigo, vontade, pastor, de pegar, mas dar uma surra de Rodrigo. Por que você não faz? Por causa da minha salvação. Então, para não perder minha salvação, já ouviu, Rodrigo, se alguém fala assim? É como se a salvação fosse um objeto de permuta. Não. Quem perdoa, não perdoa para ser salvo. Os salvos perdoam. Se alguém não perdoa, porque não é salvo, não passou pelo processo de santificação. Em Colossenses 3, Paulo vai deixar bem claro, quando você é santificado, você produz o perdão. Sabe por quê? Eu vou dar um texto e te devolvo a palavra. Quando você vai para Atos 7, do 54 ao 60, o diácono Estevão está sendo apedrejado, executado de forma covarde. Ele não vai ter tempo para produzir esse perdão. O que Estevão vai dizer? Pai, não lhes imputes esse pecado, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. O que Estevão está ensinando? Eu não estou perdoando para ser salvo, os salvos perdoam. Profundo. Amém. Muito profundo, muito forte isso. E o senhor já respondeu uma pergunta que eu ia fazer aqui, né? Se isso afetaria a salvação. Então, de certa forma, a gente já pode compreender aqui que, né, a atitude do cristão, a atitude do verdadeiro cristão, aquele que é salvo, que é regenerado, ela tende a ser uma atitude semelhante de Jesus Cristo, que sempre perdoa. Não importa quantas vezes o pecador ele venha a agir de maneira errada, Cristo ele sempre está disponível a perdoar, e esse é o nosso papel também como cristão. Não é fácil. Não é fácil. Falando disso, né, a gente recebeu até pessoas que mandaram mensagem pra gente falando que às vezes tenta perdoar, mas ainda sente raiva, né, daquela pessoa que fez algo contra ela. Então, por que muitas pessoas elas não conseguem perdoar? O que é que gera esse bloqueio? Porque às vezes a pessoa é magoada e ela passa anos até ela conseguir perdoar aquela pessoa que cometeu aquela atitude que veio ferir a alma daquele indivíduo que sofreu isso. Então, por que a gente observa que é tão difícil uma pessoa perdoar a outra pessoa? A pergunta do Rodrigo é muito interessante. Por que a gente tem dificuldade para perdoar? Por dois motivos, na minha opinião, humilde opinião. Primeiro motivo que dificulta quem foi magoado ou ferido perdoar é quando você guarda. O coração da gente não é um aterro sanitário para você guardar raiva, ódio. Lembra que eu falei no início da live que quem guarda raiva não sabe que ela é crescente, há uma evolução. A mágoa e o rancor, ela com o decorrer do tempo, ela vai aumentando. Então, por que tem gente que não consegue perdoar? Porque guarda. É preciso colocar para fora. É preciso expor o que você está sentindo. E aqui eu quero chamar a atenção de duas coisas aqui e deixar bem claro. A primeira delas é: busque ajuda.
Procura um pastor. Desabafe. Estou falando você procurar um charlatão da fé. Procure pastores de verdade. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, que é um negócio mais prolongado, mas assim, busque ajuda. Segundo, não é pecado ir no psicólogo, gente. Não é pecado. Tem gente que pensa que o psicólogo é sinônimo de fraqueza na fé. Quem disse? Você está com problema no coração, vai no cardiologista. Está com problema na visão, vai no oftalmologista. Você machucou o pé, você vai no ortopedista. Você teve um problema psicológico, você vai aonde? Vai no psicólogo. Por que não ir no psicólogo? Por que não ser acompanhado? Por que não pôr para fora? Eu quero abrir aqui um parênteses aqui para mandar até um abraço para os nossos psicólogos da nossa igreja, né? Nós temos psicólogos muito qualificados. Nós temos a Mônica. Inclusive está acompanhando a gente aí. Um abraço, Mônica. Mônica, uma psicóloga top. Edmilson Bastos também, um baita de um psicólogo. Pastor Menezes é outro psicólogo também. Já teve aqui no nosso programa. E Elma também já teve. Top. A minha prima, né? Geusiane também, Cardoso. Então assim, por que eu tenho dificuldade para perdoar? Porque eu não coloco para fora. Eu tenho que expor. Lembra que eu falei do José? Eu vou dar exemplo do José. Você vai observar em Gênesis 42, 7. José está com um problema dentro dele. Olha o que é guardar raiva. José foi ferido quando ele tinha 17 anos de idade. No Gênesis 42, ele está com 30. 13 anos se passaram. José já foi honrado. Lembra que eu falei que mudar de lugar não resolve? José já não está mais morando com seus irmãos. Mora hoje no Egito. Bem financeiramente. Honrado. O cara é governador, o cara tem secretária. Mas o entulho que os irmãos lhe fizeram e colocou dentro dele, já se perdura por 13 anos. Já faz mais de uma década. Por que José não consegue perdoar? Porque ele guarda o sentimento. Em Gênesis 42, 7, tem fome no Egito. Os irmãos de José vão para o Egito pedir comida. E quando eles entram na casa de José, José lembra do problema de 13 anos atrás, atende os irmãos. O texto vai dizer asparamente, ou de forma má. É como se José tratasse os irmãos com ignorância, com estupidez. José não fala do problema, não se revela que é José, grita com os irmãos, humilha os irmãos, mas não bota para fora. Se você for observar, de Gênesis 42 até Gênesis 45, há algumas viagens dos irmãos de José, que eles vão e voltam para o Egito para pedir comida. José chora. O texto vai dizer que José chora por cerca de 2 ou 3 vezes. A raiva está comendo o coração de José. E ele não consegue perdoar. Por que José não consegue perdoar? Porque ele não bota para fora. Ele não fala. Não tem como você liberar perdão se você não fala. Fale. Ponha para fora. Se é no casamento, chama o teu esposo, chama a tua esposa, senta, conversa. Olha, houve um problema, eu quero botar para fora. Você quer ver uma coisa? Olha como é que Jesus trata Pedro. Em Gênesis 21, ele aparece a Pedro. Como é que ele faz para tratar o perdão ali? Ele fala. Quando ele pergunta, Pedro, tu me amas? Ele está dizendo, está lembrando do galo, Pedro? Está lembrando da promessa que você me fez, que não ia me trair? Ele está mexendo no sentimento de Pedro. Ele está mexendo no passado, pondo para fora. E Pedro, eu amo. Pedro, você me ama. Ou seja, por que tem gente que não consegue perdoar? Porque não fala. Abra a boca. Ponha para fora. Fale o que está acontecendo. Aí quando você vai em Gênesis 45, 15, é fenomenal o texto. Porque depois de José chorar por diversas vezes, em Gênesis 45, 15, observa, Rodrigo, que ele fala. Ele chama os irmãos de novo. Eu vou revelar aqui, eu sou José, viu? Vocês me venderam. Cambada de raça ruim.
Você me vendeu. Eu não esqueci não, viu? Ó, Benjamin, ó, Rubi, vocês me venderam. Pensa que vocês me venderam, viu? E quando ele começa a botar para fora, o texto vai dizer que ele começa a chorar. Sabe como é que termina a conversa? Ele pula no pescoço dos irmãos. Chora. Não é mais um choro de Gênesis 42, 43, 44, que eu apelidei a lágrima de crocodilo. Em Gênesis 45, é lágrima de arrependimento para quem falou, pôs para fora. Depois que ele fala tudo, aí alguém vai pensar: ah, pastor, se ele falou, piorou. Não. Que depois que ele fala o que aconteceu, perceba que no texto ele vai dizer assim: mas não fica zangado comigo não. Porque se vocês não me vendem, eu não estava aqui como governador. Foi a vontade de Deus vocês me venderem. Então por que tem gente que não consegue perdoar? Primeiro, porque não é acompanhado. Peça ajuda. Busque um pastor. Busque alguém de maturidade. Ponha para fora. Vomita. Exponha o que está acontecendo. Segundo, depois que você procurar ajuda, permita ser tratado. Então, na minha humilde opinião, quem não consegue, Rodrigo, perdoar é porque não fala, não expõe e, segundo, não quer ser acompanhado. Está surgindo no Brasil a ideia dos desigrejados. O povo não quer mais ter pastor, vai sofrer as consequências. O que é o pastor? O pastor, ele é um médico, é um doutor que estuda sobre a alma. Então, a ideia de não ser acompanhado gera esses problemas. Então, está com dificuldade? Busque ajuda. Pastor, eu tive um problema no meu relacionamento. Eu tive um problema de traição, eu tive um problema com meu pai, eu tive um problema no meu trabalho, eu tive um problema na igreja, e eu não consigo perdoar. Me ajude. Ele vai te acompanhar, e você vai ser curado, e curada, e vai ser tratado e tratada, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ponha para fora. Tá aí, brilhante explanação do pastor Josias, né? E a gente observa realmente que é difícil muitas vezes a pessoa perdoar, mas, inclusive eu vou fazer essa pergunta para o senhor, né? Os benefícios que o perdão traz para a vida dessa pessoa. Porque o senhor falou que quando a pessoa perdoa, Deus está tratando essa pessoa que foi ferida, que foi magoada. Então, quais são os benefícios que ela passa a ter na vida dela, que ela não tinha antes, né? Além daquele alívio, né? Daquele fardo pesado que ela tinha antes, o que é que ela consegue adquirir mais de benefício para ela a partir do momento que ela consegue perdoar? Um dos maiores benefícios de quando você perdoa, primeiro, assim, que para mim eu brincava com a minha filha, eu não sei se ela está me assistindo, se ela tiver, um beijo. Amanhã ela está fazendo 9 anos de idade, a Celine, né, a minha primogênita. Eu falava com ela que a alegria de um lar, de uma casa, não está no seu conforto. Tem gente morando em castelo e vivendo em trevas. Tem gente morando em cabana e vivendo no conforto de um palácio. Por quê, pastor? Porque tem paz. Por que o perdão vai me trazer de bom? Paz. E paz não é a mesma coisa de dormir. Paz é repouso, é descanso. O que é paz? Paz é você navegar no mar bravio e conseguir dormir. Isso é paz. Paz não é ausência de guerra. Paz é você estar na guerra, mas estar em paz. Ao seu redor, só guerra. Dentro de você, a calmaria. Paz. Por que eu devo perdoar e que benefício o perdão vai me trazer? Paz. Porque quando você não perdoa, perceba, lembra de José que eu falei aqui agora? José está no Egito, está vivendo o que qualquer um sonhava. Quem era José? Governador. José governador era mais ou menos um deputado federal hoje. Você sabe o que é um deputado federal? O cara tem auxílio paletó, auxílio moradia, um salário abastardo, a honra de ser um deputado. E mesmo assim,
assim não tinha paz. José tinha tudo no Egito e ao mesmo tempo não tinha nada. Porque quem não tem paz não tem nada. E quem tem paz tem tudo. Então o primeiro benefício, que para mim é um dos maiores do perdão, é paz. Irmão, paz é um patrimônio que o dinheiro não compra. Paz é um patrimônio que é um privilégio de um crente. Viver em paz é ter uma vida saudável. Ter uma vida saudável não é andar com carro automático, não é ter fazenda, não é ter dinheiro no banco, é você ter paz de acordar, dormir, sem problema, sem guerra. É você ir a qualquer lugar sem ter que andar de cabeça baixa. É entrar e sair de qualquer ambiente sem ficar com medo de encontrar alguém. Então, esse é um dos primeiros privilégios da paz, do perdão. Segundo, por que é bom perdoar? O que o perdão vai me dar de bom? Porque quando eu consigo perdoar, eu estou tirando um entulho de dentro da minha alma. O que eu faço quando eu perdoo? Eu estou tirando um entulho de dentro da minha alma. Quando você não consegue perdoar, significa dizer que alguém sujou o teu poço, alguém sujou a tua fonte, você está contaminado. Quando você perdoa, você limpa a tua fonte, você limpa a tua alma. Então é um benefício extraordinário. Então, pastor, me dá mais um benefício do perdoar. Quando eu perdoo, eu percebo que a santificação está sendo feita na minha vida de forma maravilhosa. Eu percebo que o projeto de Deus está sendo eficaz na minha vida. Se eu não consigo perdoar, significa dizer que eu me perdi na fé cristã. Eu estou com algum problema. E aqui eu chamo a atenção: não conseguir perdoar é estar desviado dentro de uma igreja. Você pode estar dentro de uma igreja, você pode estar vestido bonitinho, mas está desviado. Por quê? Porque a ausência do perdão, João vai dizer que é trevas. Então, quando eu estou... interessante, desceu aqui uma ideia bacana. Eu vou dizer para você aqui em uma frase. O que é o perdão, pastor? A minha mãe chamava de chuite. Não sei se o Rodrigo pegou essa época. Minha mãe, quando eu era bem criança, minha mãe tinha um chuitezinho que era um terminal que ela ligava a luz e desligava, pendurado na cama. A gente não tinha que levantar para ir lá na tomada para desligar a lâmpada, né? Tinha um trequinho pendurado que... Isso aí é da época do Emerson, né? É coisa antiga. Era uma tomadazinha que você apertava assim, ligava e desligava a luz. Minha mãe chamava de chuite. Então, o que é o perdão para mim e para você? É um chuite. Quando você perdoa, Deus acende a lâmpada da tua vida. Você começa a ver as coisas. Não perdoar é estar em trevas. E quem anda no escuro pisa onde não era para pisar, tropeça, cai. Tudo que você precisa é perdoar, para que a lâmpada de Deus seja acesa em sua vida e você comece a ver coisas boas e maravilhosas que a vida tem para ti. Eu confesso que eu vou sair daqui hoje muito edificado. Amém. Né? Porque por mais que a gente saiba da importância, né? Quanto mais a gente fala sobre a palavra de Deus e a gente busca conhecer a cada dia mais e aprofundar mais nesse conhecimento, ela vem gerando em nós vida a cada dia mais. Amém. A gente já está caminhando para encerrar, e antes do senhor trazer as considerações finais aí, eu queria perguntar o seguinte: existem pessoas que reconhecem que precisam perdoar. Elas reconhecem que alguém machucou, reconhecem que tem aquela mágoa, confessa aquilo, põe para fora, mas mesmo assim aquilo continua ferindo essa pessoa. O que essa pessoa ela pode tentar fazer para que o perdão possa vir por completo e ela possa se livrar daquele peso, daquela falta de paz que ela tem? O Espírito Santo, ele, como alguém pensa, e é um pensamento equivocado, o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele tem interesse nessa pergunta que o Rodrigo falou. Eu não consigo perdoar. O que eu faço?
o Espírito Santo tem desejo de te ajudar a perdoar. Essa é uma obra que é específica do Espírito Santo. Quando eu perdoo, Rodrigo, não é a minha capacidade que está vindo à tona. Lembra que eu disse no início da live? A prova de que eu sou humano é o erro. Os acertos é mérito de Cristo. Então, eu não consigo perdoar. O que é que isso revela em mim? Isso revela que a minha intimidade com o Espírito Santo está muito fraca. Que quando você começa a ter um envolvimento com o Espírito Santo, ele vai te ajudar a conseguir perdoar. Porque Paulo vai tratar isso em Gálatas 5. O que Paulo vai pregar para os Gálatas? Que o fruto do Espírito. Aí Paulo vai dizer, longanimidade, temperança, domínio próprio, temperança, amor, paz. É como se Paulo pegasse a frase amor como uma célula e dividisse ela em átomos e dissesse assim: os átomos que eu descobri dentro da célula chamada amor é longanimidade, perdão, domínio próprio. Ou seja, se eu não consigo perdoar, o que eu faço? E por que eu não estou conseguindo? Porque você precisa se aproximar do Espírito Santo, porque só Ele produz em nós a capacidade de perdoar. Sabe por quê? Porque voltando para a Bíblia, ainda em Atos, capítulo de número 7, do versículo versículo 54 ao 60, o texto vai dizer assim: e Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo conseguem perdoar. Então, se eu não estou conseguindo perdoar, significa que a minha reserva do Espírito Santo está vazia. O que eu preciso para conseguir perdoar? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso pedir: Espírito Santo, me inunda, preencha a minha vida. Porque pessoas cheias do Espírito Santo, elas perdoam, e não perdoam porque tem capacidade para perdoar, porque o Espírito Santo gera no indivíduo o perdão. Então, o que eu faço para conseguir perdoar, pastor? Biblicamente, busque intimidade com o Espírito Santo, busque conhecer o Espírito Santo. E eu repito, ele é uma pessoa, e ele quer se relacionar contigo, e só ele vai produzir isso em você. Por que eu vou mexer no negócio aqui complicado, mas vou mexer. Vocês querem? Mexe? Pode mexer. Vamos lá. A nossa sociedade é uma sociedade muito machista. E por incrível que pareça, e se você estiver me assistindo, fique tranquilo, Deus tem permitido homens casados me procurar por terem passado por traições. E a sociedade ela é machista. Então, quando a mulher é traída e ela perdoa, a sociedade diz que é normal. Mas quando o homem é traído, a sociedade diz assim: larga a família, abandona a tua casa. E Deus tem permitido essas pessoas virem para perto de mim para serem tratadas. O que eu faço quando essas pessoas me procuram? Eu apresento o Espírito Santo e eles perdoam. E eu estou acompanhando algumas famílias que estão vivendo assim uma vida matrimonial extraordinária depois destas feridas abertas. Por que eles conseguiram perdoar? Porque permitiram que o Espírito Santo tomassem o rumo da sua história, e eles estão sendo felizes. Talvez tenha alguém assistindo a gente, Rodrigo, que está passando por isso, por um problema matrimonial, por um problema conjugal, por um problema familiar, por um problema de amigo, de amizade. Como é que você vai conseguir esse perdão? Permita nessa live que o Espírito Santo te abrace. Ele quer tratar esta ferida, ele quer te abraçar, ele quer arrancar esse entulho da sua alma e produzir força para você conseguir perdoar. Porque eu repito, o perdão não é capacidade humana, é fruto do Espírito. Então, se você esperar de você mesmo a condição de perdoar, você não vai conseguir perdoar nunca. Mas se você permitir o Espírito Santo perdoar, te encher, você vai conseguir perdoar.
Qual é o resumo que eu tenho da pessoa que perdoa? São pessoas cheias do Espírito Santo. E aqui vai um desabafo meu como pastor, obreiro, servo. Tem muita gente que parece que está lendo a Bíblia, Rodrigo, de cabeça para baixo, e pensa que ser cheio do Espírito Santo é quem prega, é quem canta. Não é, gente. Não é. Eu repito, a prova de que alguém viu Jesus é o perdão. O ato de perdoar revela o nível de cristianismo que você tem na sua mente. Então, aqui para nós, você quer ver você conseguir olhar para a cara desse alguém que provocou a maior ferida na sua alma? Faz uma campanha. Espírito Santo me abraça, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me dê força. Ele vai te encher de uma forma tal que o perdão vai ser fruto da tua koinonia, da tua comunhão com o Espírito Santo. Aí aqui eu digo, é impossível perdoar se não tiver o Espírito Santo. Por que você não conseguiu perdoar? Porque você não conseguiu obter a amizade do Espírito Santo. Mas quem é amigo do Espírito Santo, perdoa. Quem foram os homens que mais perdoaram na Bíblia? Os mais cheios do Espírito Santo. Se alguém não consegue perdoar, significa que você está longe do Espírito Santo. Amém? É pesado. É pesado. É forte. E a gente fica até sem palavras. Mas eu acho interessante que, mesmo quando a gente vinha falando de outros temas anteriores, a gente observa que tudo a gente consegue obter mediante o relacionamento com Deus, o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A partir do momento em que a gente busca dele, a gente consegue obter a alegria, a gente consegue obter a paz, a gente consegue perdoar, a gente consegue desfrutar de tudo aquilo que os grandes homens de Deus desfrutaram. E está aí um grande diferencial, né, da vida daqueles que não conseguem viver grandes coisas. E eu não falo grandes coisas daqui na terra, mas grandes coisas voltadas para o reino espiritual, para o reino de Deus, porque não estão priorizando a Deus, não estão buscando de Deus. Porque a partir do momento que nós buscamos e nos relacionamos o tempo inteiro com Deus, nós conseguimos desfrutar de grandes experiências com Ele, nós conseguimos desfrutar de grandes coisas. E para a gente encerrar, eu queria que o Senhor trouxesse o fechamento, as considerações finais, um recado que o Senhor queria dar para os jovens aí, sobre esse tema aí, para que os jovens possam seguir em frente aí e a gente encerrar o programa. Em menos de 2 minutos, pastor. Deus abençoe vocês que estão acompanhando a live. Deus abençoe o Emerson, que eu falei no início da live, a sua esposa, a irmã Kaline. Parabéns pelo trabalho com a UJADEFES. Parabéns ao Rodrigo. A Juventude Feira de Santana tem sido impactada por grandes projetos, e esse projeto, usando a rede social para a glorificação do Evangelho, é algo fenomenal. Então, para mim é um privilégio estar aqui. Eu repito, estou me sentindo jovem de 15 anos, 18 anos de idade. Então, é honroso estar perto de vocês, e que essa geração seja impactada pela palavra de Deus. O jovem que conhece a palavra obtém intimidade com o Espírito Santo, tá bom? Como é que eu consigo intimidade com o Espírito Santo? Pela palavra, porque eu vou conhecer o Espírito Santo pela palavra. Então, as minhas considerações finais é que Deus abençoe esse projeto, Deus abençoe quem está aqui na live, me acompanhando. Alguém perguntou assim: pastor, para ser cheio do Espírito Santo, é necessário nascer de novo? Sim, eu comentei no início da live que eu não preciso perdoar para ser salvo, o salvo perdoa. Então, se o salvo perdoa, significa dizer que quem é salvo é a nova criatura, tá bom? Então, quem é a nova criatura, o novo homem é aquele que perdoa. Então, eu não vou falar mais porque o tempo já foi embora. Então, Deus abençoe vocês, um beijo, parabéns pelo trabalho. Pregador fala demais, irmão. Então, já falei demais.
Eu retorno a palavra para o Rodrigo. Obrigado por suportar esse magrelo, falar algumas verdades. Se em algum momento houve confronto, porque foi a palavra de Deus, tá bom? Amém, amém, pastor.